trará salvação, ele não trará felicidade real para as nossas vidas. E Paulo está dizendo: acorda, desperta. Jesus disse: o homem não vive só do que come. Versículo 14. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. O apóstolo Paulo, ao escrever isso, ele está falando a respeito do comportamento cristão, do comportamento humano. Ele está falando a respeito de pecados, ele está trazendo uma exortação à santidade, desde o capítulo 4. E ele fala que o ser humano deveria deixar a impudícia e toda a sorte de impureza. E quando chega no versículo 14, o apóstolo Paulo faz uma colocação muito séria para que nós, em todo o tempo, viéssemos dar a atenção devida a esse despertamento. E é um despertamento crucial para a vida cristã, porque, amado, a vida cristã não consiste daquilo que nós queremos fazer e do jeito que nós queremos viver. O povo estava vivendo, espiritualmente falando, com todo tipo de imundícia. Era cobiçosos, gananciosos, mentirosos, linguagens profanas, chocarrice, gíria. Era um verdadeiro religioso, mas não um seguidor de Cristo. E Paulo traz esse despertamento, que não é um despertamento apenas para a época dele, mas para todas as épocas. E ele descreve pelo menos 3 classes ou 3 fases das pessoas que servem a Deus e que não servem e estão vivendo. Umas estão vivendo dormindo, desapercebida das coisas, desapercebida do que é. E estão dormindo num lugar até errado, porque Paulo diz assim: desperta tu que dormes e levanta-te do meio dos mortos. Havia uma influência, e hoje ainda essa influência existe, a influência de não servir a Deus como deve ser servido, mas servirmos a Deus da maneira que achamos conveniente servir. Isso não é cristianismo. Isso é verdadeiramente ser um religioso que frequenta uma igreja. Mas o verdadeiro cristão é aquele que ele vive e procura aprender cada vez mais a viver a vida cristã. Em Paulo vai despertar, vai dizer bem assim: acorda, você que dorme. Você que está dormindo, acorde. Levante de meio aos mortos. Porque quem tem a luz do Evangelho não pode viver em meio a aqueles que estão mortos espiritualmente. Ou seja, deixar ser influenciados por ele. Muitas pessoas que estão mortas espiritualmente no mundo, não só dentro da igreja, têm influenciado negativamente aqueles que estão vivos espiritualmente. De sorte que deveria ser o contrário. Deveria ser os vivos que devem verdadeiramente influenciar os mortos. E não os mortos espirituais influenciarem os vivos espirituais.
Então, para que houvesse um despertamento, Paulo chama a atenção da igreja, chama a atenção do crente, dizendo que o crente precisava acordar. É aquele velho ditado: acorda para a vida. E nessa noite o Espírito Santo manda eu te dizer: acorda para a vida espiritual que você tem. Desperta para a tua vida espiritual. Levanta-te do meio dos mortos. Não te permita ser influenciado por pessoas que não têm capacidade nenhuma espiritualmente de influenciar. Muitos são influenciados, por exemplo, por pessoas que não são dizimistas. Olha, eu não sou dizimista, você também não deve ser. E é uma negatividade no reino de Deus que algumas pessoas trazem, que realmente deixam as pessoas verdadeiramente dormentes ou adormecidas, confusas, sem saberem o que é certo e o que é errado. E Paulo vem exatamente para corrigir isso com esta expressão, com essas palavras. E as palavras-chave aqui no texto é: acorda. Acorda. Quem deve acordar? Quem está dormindo. A segunda palavra-chave é: levanta-te. Não apenas acordar e continuar deitado, mas se levantar também. Além de acordar, se levantar. Tomada de posição, tomar posição. E nós, como verdadeiros cristãos, temos que tomar uma posição concernente à nossa vida espiritual. O seu cristianismo lhe satisfaz. Ouça-me, por favor. Você não tem que verdadeiramente viver um cristianismo que satisfaça aos outros, mas que satisfaça a você. Que você se sinta bem em ser cristão. Que você se sinta bem em ser um salvo. Que você se sinta bem em ser um lavado, redimido pelo sangue de Jesus. Já que uma vez nós fomos comprados por Ele, Jesus não só morreu por nós, mas na morte de Jesus, através do seu sangue, Ele nos comprou para Deus. Ele nos reconciliou de novo para nós mesmos, para Deus. Melhor dizendo, Ele nos reconciliou para Deus, para que nós voltemos à originalidade, aquela originalidade que Adão teve no início, de ser a imagem e semelhança do Senhor. E o que mais nos chama a atenção é que Paulo expressa que o ser humano, que a igreja, que nós devemos acordar, nós devemos nos levantar, sair do meio dos mortos, para que Cristo venha iluminar as nossas vidas. Pela manhã eu falei aqui das características dos que dormem. E agora, nessa noite, eu quero falar exatamente da segunda frase, que é se levantar. Levanta-te. Levanta-te dentre os mortos. E eu quero falar de algumas atitudes necessárias que estão interligadas entre o acordar e o levantar. Não vale a pena, falando humanamente, não vale a pena acordar e ficar virando na cama de um lado para outro. Toda manhã nós pegamos, acordamos e nos levantamos e nos posicionamos para trabalhar. É normal. É até bíblico isso. Mas, espiritualmente falando, às vezes a sonolência atrapalha a nossa vida. A sonolência espiritual nos leva a dormir de tal maneira que ficamos
profundamente anestesiados, ou às vezes tão sonolentos, que não queremos acordar. E achamos que a normalidade espiritual é normal para nós. E não pode ser. Eu tenho que realmente entender por que eu oro tão pouco, por que eu leio a Bíblia tão pouco, por que eu jejum tão pouco, por que eu frequento a igreja tão pouco. É nesse sentido que vem o despertar, o levantar e o sair do meio dos mortos. É nesse sentido que a Bíblia está trazendo esse despertamento. Estamos em 2023 e muitos de nós já têm dezenas de anos com Jesus. Tem aqueles que têm mais de 20 anos de cristianismo, mas o cristianismo continua do mesmo jeito, até enfadonho. As pessoas dizem bem assim, mas olha, eu gosto de ir para a igreja, mas verdadeiramente nada mudou na minha vida. Nada mudou. Então é hora de acordar. É hora de se levantar. É hora de sair do meio dessas coisas mortas que nos impede de crescer espiritualmente, de avançarmos para Jesus. Temos que entender, amado, que as labaredas do fogo do inferno estão ao nosso derredor. Elas existem. O inferno não vai ser aquecido, o inferno já é fogo. O inferno já está aí. E nós, às vezes, ficamos tão acomodados com a nossa rotina de vida e até mesmo a rotina de vida espiritual, que não tomamos um posicionamento em nos levantar e nem sair do meio das coisas que nos atrapalham espiritualmente. Sabe? Estamos presos a vícios. Acordamos e nos apegamos a vícios. Vícios de linguagens, vícios de comportamento, vícios em diversas áreas da nossa vida. E ficamos presos nelas. E essas coisas são coisas mortas. São coisas que não edificam. É exatamente disso que Paulo está falando. Levanta-te e sai do meio das coisas mortas. Sai do meio das coisas que não têm valor edificador nenhum. Mas entendemos que é natural. Entendemos que é natural não estar envolvido com a corrupção. Entendemos que é natural estar até mesmo envolvido com a mentira, com os vícios, com as coisas que já era para não mais fazer parte de nossas vidas. Eu disse pela manhã vários fatores concernente ao acordar. E agora eu quero falar de vários fatores concernente ao se levantar e sair e deixar de estar em meio a coisas mortas, a coisas que não traz vida espiritual, mas são venenos que destroem a vida espiritual. Duas atitudes são necessárias para levantar-se e sair dentre os mortos. Levanta-te de dentre os mortos. Não fica no meio deles. Diga comigo, acordar e levantar. O que é acordar? É ter a compreensão, é ter o entendimento. É ter o entendimento que não está bom. Não está bom, a minha vida espiritual não está boa. Se eu estou abaixo do nível que devo estar, então a minha vida espiritual não está boa. Então eu tenho que estar acordado. E se eu tomei consciência, se a mente diz que a minha vida
espiritual não está boa, que a minha vida espiritual necessita se aproximar mais de Jesus, então eu tenho que me levantar e tomar uma posição. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga: nós precisamos acordar e levantar. Ou seja, precisamos ter a consciência e a atitude. Não adianta saber que é errado e continuar fazendo. Não adianta saber e perceber que precisa melhorar e não melhora. Não adianta saber que eu preciso buscar mais a Deus, que eu preciso ser mais santo, que eu preciso ser mais generoso, que eu preciso ser mais paciente, que eu preciso ser mais e não ser. Quando eu percebo que preciso e não sou, e não tomo uma posição para ser, eu estou na sonolência. A sonolência espiritual tomou conta de mim, invadiu o meu ser, paralisou a minha jornada espiritual. Nós temos uma jornada espiritual na terra. Você não foi feito para Deus para apenas conquistar posições, dinheiro, fama, casa, família. Não! Nós fomos feitos por Deus para conquistar o céu. Posso ouvir um amém? Alguém se interessa pelo céu? Esse é o maior desafio que temos. É o desafio de conquistarmos o céu. É o desafio de estarmos um dia eternamente com o Senhor. Porque não valeria a pena. Jesus até disse de que adiantaria o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. De que adiantaria correr tanto atrás do ouro, se esforçar tanto pela prata, e aquilo que é de maior importância, que é a salvação, negligenciar. E quantos de nós não fazemos isso? Através do nosso comportamento, através da nossa vida, através da nossa religiosidade. Os anos se passam e continuamos, como Jesus disse: olha, eu não estou me agradando de você. Você não é nem quente e você não é nem frio. Vivemos realmente, amado, achando suave, confortável, a mordidão. Ser morno hoje é uma coisa que é natural e não é natural. Não é natural. Deus te chamou para ser diferente, completamente diferente, uma pessoa avivada, uma pessoa cheia de Deus, uma pessoa que faça a diferença na terra, através do poder do Espírito Santo na tua vida. Então, o que é que Paulo está querendo dizer em levanta-te dentre os mortos? Primeiro, ele está querendo dizer que nós precisamos acordar e se levantar. Por quê? Porque muitos apenas preocupam-se com as coisas desta vida terrena. As coisas desta vida terrena são temporais. Podemos ganhar bilhões de euros, bilhões de dólares, bilhões de reais, mas é temporário. Todo o dinheiro que nós ganharmos, ele não comprará salvação. Ele não trará felicidade real para as nossas vidas. Conheço pessoas que têm muito dinheiro e são frustradas. Conheço pessoas que dão a vida, se matam por coisas materiais, mas são infelizes. E Paulo está dizendo: acorda, desperta,
Jesus disse: o homem não vive só do que come. Jesus disse isso com muita clareza, que nós não devemos viver só daquilo que comemos. E ele vai usar o alimento simbolizado pelo pão, e Jesus vai dizer: nem só de pão viverá o homem, mas o homem viverá de toda a palavra que sai da boca de Deus. Temos vivido isso. Isso é um princípio para as nossas vidas. É a palavra de Deus que nos dirige, ou são apenas os nossos pensamentos, a nossa ganância? E às vezes, a nossa ambição, eu quero ser, eu quero ter, eu quero mostrar para A e B e C, que Deus está na minha vida, porque Ele me deu isto, porque Ele me deu aquilo. Não, Deus deve estar em nossas vidas, porque Ele mudou o nosso caráter, Ele transformou a nossa vida, Ele mudou a nossa conduta. Não somos mais o que éramos antes, mas somos verdadeiramente nova criatura em Cristo Jesus. Isso é o que conta. E Paulo está dizendo: olha, desperta, acorda, acorda. É hora, amado, de julgarmos a nós mesmos, para não sermos julgados por Deus. Se o materialismo é que está tomando conta da nossa mente, se o materialismo é que está tomando conta das nossas atividades, da nossa vida, então Deus é secundário, o estar na igreja é secundário, o orar é secundário, o jejuar é secundário, o participar da ceia não significa nada. Não devemos de maneira nenhuma olhar para isso. O Senhor nos chamou para estarmos em estado de alerta, acordado, vigilante, percebendo o mundo espiritual. Além de perceber o mundo físico, também perceber o mundo espiritual. O que é se levantar e acordar, ou acordar e se levantar? Vamos usar a regra correta. O que é acordar e levantar? É sair da direção errada. Percebeu que a direção está errada? Levanta-te, toma uma posição. Toma uma posição. A Bíblia diz bem assim, irmão: não seja como o cavalo, como a mula, que para poder frear tem que botar cabresto. Nós temos a mente de Cristo. Então acordou, despertou: olha, o que eu estou fazendo não é bom para a minha vida espiritual. Então não insiste em resistir à voz de Deus. A Bíblia diz: não façais como fizeram os pais de vocês lá em Meribá. Eles resistiram, e por ter resistido, Deus também resistiu a eles. E nenhum deles que saíram do Egito entraram na terra prometida. Entraram os seus filhos, entraram os seus netos, mas eles que saíram do Egito não adentraram a terra prometida, exceto Josué e Calebe. Só dois, de 2 milhões de pessoas. De 2 milhões de pessoas, apenas 2 pessoas, nem o próprio Moisés entrou na terra prometida. A nossa terra prometida é o céu. Amém? Você pode estar aqui, amado, buscando a Deus, para Deus te prosperar. Você poderá ter uma prosperidade incalculável, mas isso poderá te servir para a tua perdição eterna. O que você está buscando tem tudo a ver com o que está no seu coração. Você me entende? Vou repetir. O que estamos buscando tem tudo a ver com o que está no nosso coração. Essa é a verdade.
Então precisa acordar, se levantar, sair da direção errada e entrar no caminho certo, o caminho da cruz, o caminho da renúncia, o caminho da nova vida. Essa nova vida, ela não foi estabelecida pelos padrões que o mundo oferece. O mundo oferece uma nova era, uma era de drogas, uma era realmente de vícios, uma era realmente de contraversão à palavra de Deus, uma era onde Deus fica de lado. Mas o caminho que Jesus oferece é o caminho da cruz, é o caminho da renúncia, é o caminho estreito, é a porta estreita. E essa porta estreita e esse caminho estreito são para aqueles que almejam a eternidade com Jesus Cristo. Não é para aqueles que almejam uma vida confortável aqui. E depois? E depois? Quero ganhar muito dinheiro para eu mostrar para o meu amigo, para a minha ex-mulher, para não sei quem. Mostre para Deus que você é uma nova criatura. Mostre para Deus que você assumiu o caráter de Cristo na sua vida. É isso que precisamos fazer. É isso. E Paulo diz assim, olha, acorda para a vida espiritual. Dá mais atenção à tua vida espiritual. Levanta-te. Sai do meio das coisas mortas. Sai do meio dos mortos. Mentira, ganância, maledicência, ira, obras da carne. Tudo isso são coisas mortas. Elas são venenos terríveis para a nossa vida espiritual. Temos que olhar para a cruz, seguir a cruz, se levantar, ir até a cruz, se permitir ser crucificado com Cristo. Um grande exemplo, amado, de uma pessoa que estava de pé e acordado, foi Pedro. Pedro estava de pé e acordado. Ouça o texto que se encontra em Atos 12, 6 e 7. Um grande exemplo de servo acordado e de pé foi o nosso Pedro. Quando Herodes planejava entregar Pedro nos braços do diabo para matá-lo no outro dia, Pedro dormia. Mas não dormia na sonolência do pecado. Não dormia por falta de compromisso com Deus. Ele dormia no descanso dos braços do Senhor. Paulo está lá. Melhor dizendo, Pedro está lá, dormindo. Quando de repente um anjo bate nele, acorda, levanta. A tua bênção já chegou. O livramento de Deus já veio para a tua vida. Você entendeu alguma coisa? Ele não estava dormindo por causa do pecado. Ele não dormia com desespero de vida. O que eu tenho que fazer amanhã? Oh meu Deus, há uma agonia. Há realmente um calor interno na minha vida. Porque eu não tenho paz. O que eu vou fazer amanhã é coisas intranquilizantes. E Pedro está dormindo. 2 soldados guardam Pedro. E de repente o anjo levanta. Sai daí. E a Bíblia diz assim que Pedro pensou que estava sonhando. Tão tranquilo que estava. Isso é um sonho. Ué, o que está acontecendo? Levanta. E quando ia saindo, os portões se abriram sozinhos. Sem ninguém usar a chave. Sem ninguém ir lá. Precisamos ter esse compromisso, essa devoção, essa dedicação, esse amor, esse interesse, esse prazer, essa renúncia que Pedro tinha. Pedro renunciou à sua vida para viver a vida de Deus. Desperta, amado. Quantos não são aqueles que dentro da igreja estão em pecado, estão na fornicação e dormem, amanhece na fornicação e não se levanta para tomar uma posição. Muitas pessoas se conformam com uma vida de pecado.
se conforma com uma vida realmente que desagrada a Deus. E Deus manda te dizer nesta noite: acorda, levanta-te, sai do meio das coisas mortas. Temos que passar a viver no meio de coisas vivas e não no meio de coisas mortas. Amém? Quantas pessoas hoje não vieram para a ceia? Algumas delas viajaram, tiveram outros compromissos que não deveria ter. Prioridade é estar na ceia, mas outros não dão valor. Sabe por que não dá valor? Porque a morte espiritual já chegou até ela. Já chegou até ela. Ela desvaloriza. Não, que ceia. Depois eu vejo isso. Olha, estamos rodeados do fogo do inferno. Se morrer e morrer realmente sem vida, sem a vida de Cristo, o anjo, o demônio vem e lança no inferno. Mas se morre com a vida de Cristo, o anjo de Deus vem e leva para o paraíso. Temos que entender isso. A Bíblia diz que Pedro dormia tranquilamente, dormia na esperança em que sua vida estava totalmente em Deus. Ele sabia, havia murmuração, havia o fala-fala, havia o disse-me-disse. Chegaram até ele dizendo: Pedro, amanhã você vai morrer, amanhã vão te matar. É um motivo da pessoa não dormir mais, perder o sono. Mas Pedro não perdeu o sono. Sabe por que Pedro não perdeu o sono? Porque ele não dormia na sonolência do pecado. Ele dormia na tranquilidade, na paz, da vida de Deus na vida dele. E aí, o anjo toca nele: levanta, vamos embora, aqui não é o teu lugar. Os portões se abrem, e ele chega naquele lugar, e as pessoas realmente glorificam a Deus, porque Deus é quem dá esperança, Deus é quem dá vida, Deus é quem dá socorro, Deus é quem muda o estado. Deus é que muda o estado quando nós queremos. Quando nós deixamos Deus mudar a nossa vida, Ele muda, Ele trabalha. Mas quando ficamos deitados lá, dormindo no pecado, não, eu estou tão confortável, eu tenho esse vício, e esse vício é bom para a minha vida, mas não glorifica a Deus. E Ele é bom para a sua vida, é bom para a minha vida por um tempo. Por um tempo, depois ele vai ser um infortúnio, depois ele vai ser realmente o nosso carrasco. Todo vício que nós temos, vício de falar mal das pessoas, vício da murmuração, vício de beber, vício de fumar, vício de xingar, vícios, todos os vícios, um dia eles voltarão contra nós e serão o nosso carrasco. Vai nos humilhar, vai nos ofender, vai realmente nos maltratar. Então é hora de acordar, é hora de se levantar, é hora de sair do meio das coisas mortas e passar a viver as promessas de Deus. Quantos estão entendendo? Diga amém. Amém. Prestem atenção nisso. Todos os que estão acordados e de pé espiritualmente, não temem a escuridão da noite, e nem as prisões da vida. Eles reagem às adversidades da vida. Essa é uma grande verdade. Eu não posso ser um cristão que realmente vivo na naturalidade que o mundo oferece. Não, é assim mesmo. A vida é assim, Deus não é para todos, Deus não faz mais, Deus envelheceu. Não, eu não posso, eu tenho que me levantar disso, eu tenho que acordar disso. A minha mente não pode estar escrava dessas coisas, a minha mente tem que ser livre. Ei, olha para mim, a escravidão de uma pessoa, ela se aloja na mente, e a pior coisa que tem é uma mente escrava. Uma mente escrava, ela é refém de tudo quanto Satanás quer impor na vida daquela pessoa.
Por quê? A mente dela já é escrava. A mente dela é um padrão para Satanás atuar com muita facilidade. Coloque a mão na sua cabeça e diga: eu repreendo toda a intenção maligna contra o meu entendimento, porque eu tenho a mente de Cristo. Se é assim, aplaude o Senhor. Queridos, quem sonha com a eternidade ao lado de Cristo, não pode dormir em meio às coisas mortas. Não pode dormir em meio à fornicação. Não pode dormir em meio à indecência. Não pode dormir em meio, sabe, da ganância, da mentira, da carnalidade. Não pode dormir. Não pode fazer realmente da mentira o seu travesseiro. Ele tem que se levantar, ele tem que acordar, ele tem que tomar uma posição. Há momentos em nossas vidas que, mesmo não estando desviados, devemos ter a atitude que teve o filho pródigo. Ele acordou para a vida. E ao acordar para a vida, o filho pródigo disse: eu vou me levantar, eu vou ter com meu pai, eu vou dizer para o meu pai: pai, eu pequei contra o céu, pequei contra ti, dá-me uma oportunidade de ser pelo menos um dos teus empregados. É preciso se levantar, amado, é preciso agir. Nós nos levantamos e agimos contra uns aos outros, achando que o infortúnio da nossa vida é o irmão que está do nosso lado. Mas o infortúnio de nossas vidas chama-se pecado. E ele é a paga para quem vive nele. O salário do pecado é a morte. O pecado quer recompensar. O pecado sempre recompensou, mas não recompensa com a vida. O pecado sempre recompensa com a morte. Nós, nos nossos achamos, amado, que pecado é mentir, é roubar, mas não fazer a vontade de Deus também é pecado. Não fazer a vontade de Deus também é pecado. Não cuidar do próprio corpo é pecado. Não ter atividades espirituais na vida também é pecado. Alguém me entende? Dê glória a Deus. Então é isso. Quero lhe dizer com todo amor, nós temos que recuperar a imagem de Deus, até mesmo a retidão, a santidade verdadeira. Temos que nos despojar do velho homem e colocar em nossas vidas um novo homem, uma nova pessoa, uma nova personalidade, um novo caráter, o caráter de Cristo. Nós somos muito influenciados por todo mundo faz. Você não é todo mundo. Você não precisa ser uma jovem pecadora porque as outras são. Você não precisa ser um jovem pecador que viva um relacionamento de namoro errado porque todo mundo vive. Não, você não precisa, jovem. Você não precisa, minha jovem. O que você precisa, o que eu preciso é mostrar ao mundo que somos diferentes. Que o Senhor nos chamou para verdadeiramente sermos cidadãos do céu. Amém? Essa é a verdade. Eu não quero saber se há pastores, obreiros enganadores. O meu compromisso é o meu compromisso. Eles sejam do jeito que eles quiserem ser, eles não são referência para a minha vida. A referência para a minha vida é Jesus Cristo, é o que a palavra é para mim, não é o que os outros acham. Nós ficamos tão acomodados que queremos que as pessoas
verdadeiramente elas interpretem a Bíblia para nós, porque elas são filósofas, porque elas são graduadas nisso e naquilo, mas elas são temente a Deus. Nicodemos era um centurião que não tinha letra, mas era temente a Deus. Teve aquele mestre da lei, que Jesus disse para ele: você é mestre e não sabe? E precisa nascer de novo, que o teu conhecimento da lei não vai te levar para a eternidade com Deus. O que nos leva à eternidade com Deus, amado, é a nossa fé em Cristo Jesus, é a nossa mudança de vida, é a nossa mudança de caráter, é a nossa mudança de comportamento. É verdadeiramente dizer e bater o pé e dizer bem assim: eu morri para o mundo não pode me fascinar, o mundo não pode me envolver, eu tenho que ser envolvido pela palavra de Deus, por aquilo que Cristo quer que eu me envolva. Então, temos que nos despojar do velho homem e colocar em nós o novo homem. Mas para que isso aconteça, é necessário estarmos acordados e estarmos de pé ao lado de Jesus. É natural. Hoje é natural até ser gay dentro da igreja. Que coisa! Hoje é natural ser lésbica dentro da igreja. Que coisa! É natural, é normal. Não. É falta de despertamento, é estar dormindo no pecado e achando bom. É não ter prazer na vida eterna. Aqui nós aceitamos lésbica, aqui nós aceitamos gay, aqui não fazemos acepção de pessoas, mas todas elas serão ensinadas a mudar de vida, a passarem pelo novo nascimento. Amém? A nascer de novo, a ser uma pessoa espiritual. Por que acordar e se levantar? Porque o Senhor não nos chamou para estarmos dormindo no meio dos mortos. O Senhor não nos chamou para estarmos dormindo no meio das coisas mortas. O amor, o dinheiro é o princípio de todos os males, diz a Bíblia. Aí vou ficar dormindo na ganância, vou ficar dormindo na ambição, vou estar fazendo o que não posso para ter dinheiro, servindo, sendo escravo do dinheiro. Não, o fruto do meu trabalho vai me dar o suficiente para sobreviver. A Bíblia diz, Salomão, o homem mais rico do mundo, na época dele, ele disse: Senhor, não me deixe ter menos do que o necessário, para que eu não venha blasfemar do teu nome e não venha roubar. Eu quero o necessário para a minha vida. E ele tornou-se o homem mais rico do mundo. Não teve ambição, teve a bênção de Deus. Tudo o que Salomão fazia, prosperava. E às vezes nós estamos tão cheios de ambição, tão cheios de ganância, que as nossas mãos travam. O que fazemos não prospera. O que fazemos não vai à frente. O que fazemos não vem à bênção. É o castigo de Deus, é o juízo de Deus, por tomarmos decisões erradas. Nós achamos que nada, o castigo de Deus só virá no fim, o juízo de Deus só virá no fim. Não, vem agora também, nas nossas decisões erradas, que Deus empaca, que Deus impede para o nosso próprio bem, para que olhemos para Ele. Eu tenho algo para te dizer. Quem ama ao Senhor de todo o coração, com toda a força e com toda
alma não tem tempo para impressionar com sugestões do inimigo. Não tem. Ele não fica impressionado com o que o mundo oferece. Ele não fica impressionado com o que as pessoas têm ou deixam de ter. Ele não faz aquele julgamento, porque fulano tem e eu não tenho. Porque fulano é e ele não é. Eu quero te dar um conselho nessa noite. Quantos querem esse conselho? Diga amém. Seja resolvido com o Senhor. Seja uma pessoa resolvida com Deus. Quando você é uma pessoa resolvida com Deus, você não fica olhando se a pessoa é mais santa do que você, se a pessoa é assim ou assado. Você é uma pessoa resolvida com Deus. Seja uma pessoa resolvida com Deus. Não é resolvida com os pecados. Não é resolvida com o inimigo. Eu estou falando de ser resolvida com Deus. Aquela pessoa que é tratada por Deus. Aquela pessoa que é dirigida por Deus. Aquela pessoa que é realmente moldada, transformada pelo poder do Espírito Santo. Eu sei que essa palavra vai impactar a sua vida, mas pode haver realmente alguém que não esteja nem aí. E eu quero dizer é que você não fique assim, não esteja nem aí. Tome uma posição, olhe para a Bíblia está falando comigo, está falando com você. Acorda. Acorda, você que está dormindo espiritualmente. Levante-se. Saia do meio das coisas mortas e receba a promessa de Deus, porque Cristo iluminará a sua vida. Quantos querem viver uma vida iluminada? Vai ser o terceiro tópico dessa mensagem, que não será pregado hoje. O terceiro tópico eu vou pregar de hoje a 8 no culto dos homens. Essa mensagem que eu estou pregando aqui é uma mensagem que eu transportei para os nossos dias. É uma mensagem de John Wesley que foi pregado em 1774. Tem 280 anos que essa mensagem foi pregada por John Wesley. E ela é tão atual para os dias de hoje como foi na época de John Wesley. Há 280 anos atrás. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. Não existe palavra velha. Não existe mensagem velha. Aí quem diria que você imaginaria que o pastor estaria pregando uma mensagem de 280 anos atrás. E ela é tão atual para os nossos dias como foi tão atual há 280 anos atrás. John Wesley já se preocupava com a salvação das pessoas, com a vida dedicada a Deus, com uma vida transformada, com uma vida generosa, piedosa, temente. Amado, Deus não quer que recebamos sugestões do inimigo. Sabe por quê? Porque aquele que está acordado, aquele que está de pé, ele tem óleo, ele tem o óleo do Espírito, ele tem as suas lamparinas acesas, ele tem reserva, ele não está nesta caminhada em vão, tateando no escuro, como aquelas 5 virgens loucas. Aquelas 5 virgens loucas acabaram o azeite, não levaram a reserva, as suas lâmpadas apagaram. E o que foi que elas fizeram? Elas ficaram tateando no escuro. Nós não fomos chamados para isso, para tatear no escuro. O Senhor é a luz que ilumina, que nos dá direção, que nos mostrou e que nos pôs no caminho para a vida eterna, para viver no céu. É isso que você quer? É isso que você deseja? O céu? Então você está sendo tratado nessa noite pela poderosa palavra de Deus. Por que acordar e se levantar? Eu encerro aqui, para nós ceiarmos.
Porque somos parceiros. Diga comigo, eu sou parceiro da natureza divina. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga bem assim: você e eu não fomos chamados para ser cristãos carnais. Amém? É isso mesmo. É isso mesmo. É aquele negócio. Carnalidade dentro de casa, gritaria, xingamento, ofensa. Não fomos chamados para isso, não. Sabe qual é o melhor lugar para você desenvolver a parceria com a natureza de Cristo? Em casa. Sabe onde Deus te quer mais paciente? É em casa. Ah, mas meu marido é assim, é assado. É lá que ele te quer, desenvolvendo a natureza dele. Irmão, não podemos hoje, até mesmo dentro da igreja, chamar uma pessoa a atenção, porque se chama ela incha toda. É o verdadeiro sinal de que a pessoa está dormindo em meio a coisas mortas. Ela está dormindo em meio à ira. Ela está dormindo em meio ao ódio. Ela está dormindo em meio a essas coisas desgastantes, ofensivas, neutralizadoras. Você precisa estar no meio de coisas vivas. Você precisa estar no meio da paz. Você precisa estar no meio de pessoas que eleve a sua vida espiritual, emocional. Pessoas que elevem a sua vida para cima e não puxem a sua vida para baixo. Vocês estão me entendendo? Pessoas que sejam saradas, curadas, saudáveis. Andar com uma pessoa doente espiritual é adoecer. É pegar mais do que a pandemia que aí está. É pegar o vírus da morte espiritual. Então, sai do meio dos mortos. Sai do meio das coisas mortas. Te levanta. Participe da natureza, seja parceira da natureza divina. E finalizo dizendo: aquele que se levanta e sai do meio dos mortos, ele sabe que ele é de Cristo e que Cristo é dele. Diga comigo, diga: eu sou de Cristo e Cristo é meu. Sabe como realmente revelamos que Cristo é nosso? Quando Cristo está na nossa vida, quando Cristo está nas nossas ações, quando Cristo está nas nossas atitudes, quando Cristo está no nosso vocabulário, quando Cristo está na nossa vida. Agora, quando é que entendemos que Cristo realmente está em nós? Quando verdadeiramente Ele assume o controle de toda a nossa vida. Paulo aprendeu isso e disse: eu não vivo mais eu, é Cristo que vive em mim. Paulo trabalhava. Paulo era fazedor de tendas. Paulo era um educador. Paulo dava aula, sim, era mestre. Paulo tinha a sua vida normal, Pedro tinha a sua vida normal, era pescador, pescava, ganhava dinheiro através do transporte, da pesca de peixe. Eram homens comuns, eram homens que tinham atividades outras, mas em primeiro lugar, eles realmente amavam o seu Senhor eterno.
e não aos senhores deste mundo. Podemos ter a nossa vida normal. Você pode trabalhar, você pode estudar, você pode estar em meio a pessoas, mas sempre sendo diferente. Sempre sendo diferente. Sabe, porque às vezes não somos diferentes nos ambientes que Deus permite que lá façamos a diferença, porque o nosso nível de espiritualidade é baixa, o nosso nível de oração é inexistente, a leitura da palavra de Deus só fazemos quando fazemos no culto. E tudo isso faz com que o nosso nível espiritual ele desça, ele caia. Nos apegamos aos filmes, olhamos lá para os filmes de terror e colocamos as nossas vistas no filme de terror, de violência, que não edifica a nossa alma. E quando damos por conta, não temos vontade de orar, não temos vontade de jejuar, estamos em meio a coisas mortas, insignificantes, que não edificam a nossa vida espiritual. E Paulo está dizendo, acorda para essas coisas, acorda para essas coisas, se levanta disso, toma uma posição, quebra o celular se for preciso. O celular é um ser que domina a tua vida, que escraviza a tua vida, que joga a tua mente na pornografia, que joga a tua mente naquilo que é indevido. Quebra, não tem, não usa, destrói. Porque o melhor para você é ser salvo e não fazer parte de redes sociais. E hoje nós sabemos o quanto um celular ele é prejudicial. Enquanto o celular é prejudicial. E outra coisa, não existe ninguém que sabe usar. Eu não sei usar. Ninguém sabe usar o celular. Ninguém. Não vem para cá com conversa dizendo, não, mas eu sei usar. Ninguém sabe usar. Olha lá no Instagram, quanto tempo você passa lá no Instagram? Você vai ficar assombrado, porque ele vai somando. Olha lá quanto tempo você passa no Facebook. Entra lá nas configurações e vê. Você vai ficar assombrado que você gastou um tempo grande na sua vida lá, vendo bobagem, e às vezes falando bobagem, transmitindo bobagem, recebendo bobagem. Não é edificante para a vida. Você está me entendendo? Quem está me entendendo? Se coloque de pé. Próximo domingo eu vou para o terceiro tópico. Vou falar sobre a iluminação. Como Deus esclarece e ilumina a nossa mente. Hoje pela manhã eu dediquei ao acordar. Nessa noite eu dediquei ao acordar e o levantar. No próximo domingo eu vou falar do terceiro tópico dessa mensagem. Mensagem que na cabeça de alguns está dizendo assim, mensagem velha. Não sei como o pastor conseguiu. Eu tenho 145 mensagens desse pregador. Mensagem do século XVIII. Mensagem do século XVIII. E todas as mensagens que eu tenho do século XVIII, XIX, do século XVII, são mensagens impactantes, reais, transformadoras e novas para o nosso dia. Feche os seus olhos.